a gente está aqui vivendo no mundo da matéria, se deixa envolver pelas questões da matéria. Então, estudo, trabalho, dinheiro, poder, sensualidade, prazeres, conquistas, aplauso, né? E a pessoa acha que tudo isso é o sentido da vida e vai ficando insensível às coisas do espírito e esquece que veio aqui para evoluir espiritualmente. Olá, bem-vindo a mais um estudo do livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, de Andrei Moreira. É um livro metade psicografado, né? O Andrei psicografa o espírito do Dr. Dias da Cruz e metade é escrito pelo próprio Andrei. Hoje vamos estudar o capítulo 3, Lázaro, Liberdade e Autonomia. Começa com uma breve passagem do Evangelho de João. Lázaro, vem para fora. A ordem de Jesus, né? Então, Lázaro, liberdade e autonomia. Muitos indivíduos sentem-se presos a situações difíceis. Doenças, sofrimentos, provas intensas que lhes paralisam a vontade e a ação. O médico Jesus legou-nos importante lição ao curar Lázaro, considerado morto, da condição em que ele se encontrava. Segundo o relato evangélico, Lázaro era irmão de Maria e Marta. Eles residiam na aldeia de Betânia quando Lázaro enfermou. Rapidamente mandaram chamar a Jesus, que se encontrava em outras paragens, distante cerca de 40 quilômetros daquela aldeia. Ou seja, Jesus estava a 40 quilômetros distante de Betânia, né? Naquela época, sem carro, sem ônibus, sem Uber, né? Ele que andava a pé ou então no lombo de um burrinho, ele ia demorar um certo tempo para chegar. Mas o mestre não foi imediatamente. Vamos ler aqui. O mestre atendeu ao chamado afetivo daqueles que lhe eram caros ao coração, né? Maria e Marta. Ele também, claro, conhecia o Lázaro. Mas Jesus ainda permaneceu por 2 dias onde estava. Quando veio a Betânia, logo Maria correu ao seu encontro, anunciando a morte de Lázaro e lamentando que se Jesus tivesse chegado anteriormente, Lázaro estaria vivo. Então a gente pode até imaginar, né, a cena de Maria dizendo: nossa, mas por que você não veio antes? Agora Lázaro está morto, Jesus. Talvez se você tivesse chegado antes, mestre, ele estivesse ainda entre nós, né? É possível de imaginar que houve esse questionamento, por que ele não veio imediatamente, né? As escrituras dizem que Jesus chorou. Muitos consideram estranho o Senhor chorar, como se espíritos da envergadura moral do Cristo não demonstrassem emoção. Eles são puro amor, né? E o amor é a mais alta das emoções. Embora Jesus fosse de uma condição espiritual superior, todo o seu trabalho e esforço foi por conscientizar os homens de que tudo aquilo que ele fazia, e muito mais, poderia ser repetido por quem desejasse desenvolver-se espiritualmente, encontrando Deus em si. Para isso, Jesus vivia conforme os homens da época. Fazia questão de estar em sintonia com as necessidades do povo, demonstrando a humanidade que lhe animava a alma. Então, Jesus chorou.
Em nossa interpretação, a emoção da dor, de perceber a ignorância humana diante do fenômeno natural da morte. Ou seja, ele não chorou porque ele não veio antes, ele não chorou porque Lázaro desencarnou, ele chorou de ver o sofrimento de Maria e de Marta pela morte de Lázaro, né? O Andrei continua aqui. Jesus chorou, em nossa interpretação, a emoção da dor de perceber a ignorância humana diante do fenômeno natural da morte, que todos consideram o fim, sendo ela etapa natural da vida, que se expressa em diferentes dimensões. Chorava ele a dor da ilusão humana de se acreditar necessitado, sem reconhecer a fonte em si mesmo, paralisando a vontade e a atitude em direção à cura do corpo e da alma. Lázaro dormia, afirmou o Cristo. Dormia o sono da inconsciência, da negação de si mesmo e da incompletude. Dormia perante seus deveres, suas possibilidades de realização em favor de si mesmo e do outro. Lázaro estava paralisado. Conforme a definição científica, acredita-se que Lázaro experimentava o estado de catalepsia. Aí tem aqui uma definição de catalepsia. Muitas pessoas já ouviram falar, né, mas outras não, então vou ler. Catalepsia, em medicina, era o nome dado a uma condição que paralisa os membros, deixando-os rijos e imóveis, acompanhado de desaceleração do metabolismo e dos dados vitais, podendo dar a impressão de morte. Então, ali na época não tinha aparelho médico, né? A pessoa estava ali com uma respiração muito lenta, coração batendo muito devagar, muito fraquinho, você não consegue perceber o pulso, ele está rijo, não se mexe, pronto, morreu. Assume-se que ele está morto, né? Quando em verdade ele está em estado de catalepsia. Supõe-se que esse era o caso de Lázaro, né? O Lázaro bíblico, que foi ressuscitado por Jesus, né? Segundo relatos do benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, a Ivone do Amaral Pereira, temos aqui a citação. Dos casos citados nos evangelhos cristãos, todavia, destaca-se o caso de Lázaro pela sua estranha particularidade. Aí vemos um estado cataléptico superagudo, porque espontâneo. Relaxamento dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade, fato patológico, portanto, provando o desejo incontido que o espírito encarnado tinha de deixar a matéria para alçar-se ao infinito. E onde o próprio fluido vital, que anima os organismos vivos, se encontrava quase totalmente extinto, e cujos liames magnéticos do perispírito, em direção à carne, se encontravam de tal forma frágeis, danificados pelo enfraquecimento das vibrações e da vontade, que fora necessário, com efeito, o poder restaurador de uma alma virtuosa como a do Nazareno para se impor ao fato, substituir as células já corrompidas, renovar a vitalidade animal, fortalecer liames magnéticos com o seu poderoso magnetismo em ação. Então, é a citação do livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, onde o espírito de Dr. Bezerra de Menezes descreve, né, para nós o estado da catalepsia. E vale lembrar, né, que citam que Lázaro já cheirava mal, assim como um cadáver, né? E aqui tem uma observação que esse mau cheiro é frequente em casos
de crises catalépticas agudas, mesmo se forem provocadas, né? E o Lázaro teve uma crise espontânea. Quando o paciente, por causa desse mau cheiro, ele pode mesmo ser sepultado vivo, ou antes, não de todo no estado de cadáver, né? Você acha que ele está realmente morto, mas ele está cataléptico. Por isso que diz que não é de verdade um cadáver, né? Mas também não é a pessoa viva ali que está ciente de tudo, ela está num estado de quase morte, né? E veja que é pela vontade de morrer. Ele está paralisado diante das dificuldades, né? Quantos de nós não sente um desânimo quando a gente se sente preso de uma circunstância, né? E dá aquele, quero ir embora. Essa é a paralisia de Lázaro, na qual muitos de nós se encontram. Então, voltando agora para o livro, né? Então, conforme a definição científica que a gente acabou de ler, acredita-se que Lázaro experimentava o estado de catalepsia, fenômeno de causas orgânicas ou magnéticas que simula a morte, e que bem podia ter enganado os indivíduos daquele tempo, que levaram o jovem ao sepulcro. Jesus busca o túmulo, embora o advertissem que o morto lá estava havia 4 dias e já devia cheirar mal. Diante das dores humanas, o comodismo muitas vezes acredita que o outro está paralisado de forma permanente, incapaz de modificações da própria vida. O sentimento de dó, frequentemente expresso pelas criaturas, anula o poder pessoal do outro e a sua capacidade de reação à vida, ao passo que o sentimento de compaixão faz-nos descer ao nível do outro para soerguê-lo, em sua grandeza humana e divina. Jesus era profundamente compassivo. Jesus não tinha dó de ninguém, ele tinha compaixão, ou seja, uma postura de respeito, né? Ele se compadece, ele sente a dor que a gente está sentindo, mas ele acredita no nosso potencial de sair dessa dor, né? Então, Jesus sempre vai, quando promove curas, ele sempre dizia, a tua fé te curou, né? Ele sempre perguntava, o que queres que eu faça? O que queres que eu te cure? Né? E a pessoa dizia, e por acreditar, por estar falando com ele, a cura acontecia. E daí ele não dizia, eu te curei, ou o pai te curou, não, você, a sua fé te curou, né? Então, essa postura de ver-nos como seres capazes de sermos como ele próprio, sermos como Jesus. Basta que a gente se sintonize completamente com o Criador, que a gente abra mão das nossas imperfeições, de tudo que nos distancia dele, do Pai. Mas eu vou voltar para o livro. Jesus era profundamente compassivo, tinha muita compaixão. Socorria promovendo a educação para as virtudes, resgatando a força e a vontade daqueles que visitava a intimidade, para sua plena recuperação física e espiritual. Então, Jesus socorria sim, mas não resolvendo os problemas para o outro, no lugar do outro. Socorria as pessoas desenvolvendo-lhes as virtudes, apontando, né, o caminho certo. Pense assim, sinta assim, haja assim, né? Vai educando para uma postura de conexão com o Pai. Jesus se aproxima então do local onde o corpo de Lázaro se encontrava. Ele vinha acompanhado de uma multidão de curiosos, familiares e amigos do jovem, que manifestavam sua dor. Àquela época, os túmulos eram cavernas,
onde se depositavam os corpos enrolados em faixas. A caverna é símbolo da escuridão que esconde o ser humano, enterrando-lhe em sua individualidade e capacidade pessoal. Platão se serve desse símbolo da caverna, né, para relatar-nos a condição de uma sociedade que nasce, cresce e morre nas sombras, vendo a realidade da vida projetada somente nas paredes da caverna, sem fazer contato com a luz real. Vivem imersos na ilusão da realidade sem conhecer de fato. Assim se encontram muitos enfermos do corpo e da alma, vivendo a ilusão da materialidade, buscando somente anestesia para os sentidos, ao invés de buscarem consciência para a alma. A grande maioria dos enfermos deseja somente ver-se livre da dor, o que é justo, aliás, no processo de cura, mas não representa senão um paliativo no processo de resolução das enfermidades. A cura é patrimônio da alma, que desenvolve consciência, maturidade, percepção dilatada e respeito a si mesma, autoconhecimento e autoamor, que a liberte das prisões internas que os sinais e sintomas do corpo apenas simbolizam. Ou seja, minha gente, doença começa no espírito. A doença é uma manifestação no corpo físico que vem de um espírito em desequilíbrio. Portanto, tudo que você vai fazer para solucionar aquela doença no plano físico, tomar antibiótico e remédios e tal, e graças a Deus que tudo isso existe, não é? O homem desenvolveu-se intelectualmente, estudou, criou aí a medicina, os remédios que tanto nos ajudam e é tudo muito abençoado. Mas, se você só foca nisso, só no plano físico, você pode até curar aquela doença, mas mais tarde desenvolve outra, desenvolve um câncer, vai desenvolvendo cada vez coisas mais difíceis de curar, do ponto de vista físico, porque essa doença é uma manifestação do seu espírito que tem que ser devidamente encarada como um desequilíbrio do espírito, porque ali está a cura verdadeira e definitiva. Quando você percebe, ok, não é sobre o meu corpo, é sobre a maneira com que eu me sinto, é sobre a maneira como eu vejo a vida, é sobre a maneira que eu penso, é as ideias que eu cultivo, né? Isso, se está em desequilíbrio, adoece. Agora, para curar, você tem que ir nessas questões do espírito, né? Mergulhar em si mesmo e perceber, então, que tipo de pensamento eu tenho tido? Que tipo de sentimento vai no meu coração no dia a dia? Lá dentro, bem lá dentro. Aquela voz, né? Muitos chamam do subconsciente, né? Aquela tua primeira reação diante de um fato. Será que isso está em equilíbrio? Então, é ali que mora a verdadeira e definitiva cura, né? É a frase que está aqui. A cura é patrimônio da alma, né? Então, como é que faz para curar a alma? O Andrei já cita aqui, olha, é consciência, ou seja, saber disso, né? Maturidade, não ter uma postura infantil. Ai, eu não posso fazer nada. Que façam por mim, né? Percepção dilatada. Então, você saber perceber todos os teus gatilhos, todas as tuas nuances e ter respeito por si mesmo. Não se violentar, não fazer coisas que vão contra o teu desejo, porque vai ser aplaudido pelos outros, ou porque é o sonho de outra pessoa, ou porque você acha que é legal para a sua vida, você quer dar um passo maior que a perna e está se violentando, né? Você está se agredindo.
espiritualmente. Isso vai trazer repercussões negativas, né? Também autoconhecimento e autoamor. Isso tudo liberta o ser das prisões internas, né? Vai realinhando a criatura, dando equilíbrio que traz saúde integral, saúde do espírito, saúde mental, saúde física. Parando de frente à caverna que ocultava a personalidade, Lázaro, expressão temporária de um espírito imortal, de uma individualidade divina, o mestre pede aos que o acompanhavam que retirem a pedra. Interessante observar que no fenômeno de cura e amadurecimento da vida, cada indivíduo segue um percurso pessoal, mas não vai só. Evolui por seu próprio esforço, nos caminhos trilhados por sua decisão pessoal, mas segue acompanhado do grupo espiritual a que se vincula, de forma temporária ou permanente, a fim de colaborarem uns com os outros no processo de aquisição de conhecimento e no desenvolvimento das virtudes e dos sentimentos nobres. Embora a porta estreita seja o caminho natural de cada um, que deve dar seu testemunho à vida, cada qual segue o percurso individual no meio coletivo, com compromissos comuns. Ou seja, né, a gente, claro, evolui, a evolução sua, ninguém vai fazer por você. Nem seu pai, nem sua mãe, nem sua esposa, marido, filho, ninguém. Nem Jesus, né? A nossa evolução cabe a nós trilhar o caminho e a gente escolhe esse caminho, a gente vai tomando as decisões, mas a gente não vai só. A gente está sempre imerso na coletividade, cercado por aquelas almas que são da nossa família espiritual, com as quais muito provavelmente já encarnamos várias vezes. Claro, a gente vai encontrando novos irmãos também, novas criaturas que por afinidade se aproximam de nós, ou que vêm por missão, né, de nos ensinar algo novo, às vezes trazem até uma situação de desafeto, né, mas vêm para nos instruir. É aquele professor, né, que vai ensinar a ter paciência, que vai ensinar a ter indulgência, a ser tolerante, a perdoar, né? Então, e vai se tornando mais um espírito da sua comunidade espiritual, de modo que ninguém evolui sozinho. Jesus ordena que o social se ocupe da tarefa de socorro a Lázaro. Retirar a pedra, né, a pedra que estava tapando a caverna, onde ele estava ali enterrado, né, onde o corpo dele, que eles achavam que estava morto, foi colocado. Então, retirar a pedra simboliza o ato de socorro, muitas vezes imprescindível na vida de relação. Ou seja, precisamos nos socorrer uns aos outros. Há muitas situações e circunstâncias na vida que o indivíduo não vai conseguir vencer sozinho, necessitando do amparo da família, dos amigos, dos educadores, dentre outros. Allan Kardec cita em O Livro dos Médiuns os casos de fascinação e, sobretudo, subjugação ou possessão, que representam processos obsessivos graves, cuja solução dependerá necessariamente de um auxílio magnético externo, que socorra o indivíduo na paralisação da vontade, do raciocínio, da crítica e da ação. Em todos os passos do Cristo, vemos o incentivo ao desenvolvimento da cooperação, baseada no amor cristão, que leve os indivíduos a se compadecerem da dor do seu semelhante, ofertando o socorro.
Importante considerar que o amparo aos outros é fonte de amparo a nós próprios, conforme nos ensina André Luiz. À medida que retiramos as pedras que obstaculizam, né, que são obstáculo à ação curativa do próximo, possibilitando-lhe acesso à luz das verdades espirituais, acesso à claridade do conhecimento e à força curativa do amor, encontramos igualmente amparo às nossas próprias necessidades pessoais. Então veja, né? É ajudando o outro a se curar que a gente se cura. Às vezes está tão obcecado com um problema seu, né, um desequilíbrio seu, e você só pensa nisso e mergulha em si mesmo, mas não acha a solução. Às vezes, a solução vai estar em você deixar-se de lado um pouquinho, parar de olhar para o seu próprio umbigo, olha para o lado, percebe quem está precisando de ajuda e você é a pessoa que vai lá e retira a pedra do caminho daquela pessoa, né? Você a socorre no que você pode socorrê-la, torna a situação dela mais fácil, né? Melhora o acesso dessa criatura que está em sofrimento, melhora o acesso dela à luz, ao conhecimento, à força, ao amor, né? Quando você faz isso, por assim, por tabela, né? Por consequência, você acaba dissolvendo vários males em si mesmo, você se socorre a si mesmo. Isso é uma coisa que aconteceu comigo quando eu me tornei espírita, né? Eu tinha várias amigas que me convidavam para eu me juntar aos estudos, ou então fazer algumas ações de caridade. E eu lembro que era uma época assim bem conturbada da minha vida, eu estava montando a minha empresa, meu casamento estava em crise, eu estava com muitas dúvidas, muita dor, me sentindo muito perdida, e eu dizia, eu não tenho tempo para fazer caridade, né? Se eu não cuidar da minha vida, quem vai? Né? Eu estou precisando de caridade, essa era a minha postura. Mas eu fui chegando assim a um ponto que eu estava tão cansada de lidar com aquelas coisas e eu não achava solução, eu não conseguia me decidir, tudo era dúvida para mim. Eu pensei, ai, quer saber? Eu cansei, eu não quero mais pensar em nada disso. Aceitei o convite para ir numa palestra espírita e daí tudo mudou, né? Você, quando sai de si mesmo e você ouve uma palavra de amor, né? Você ouve a palavra do amor do Cristo, você se sente assim conectado a Ele e você tem vontade, sim, de começar a ajudar os outros. E assim eu fiz, eu comecei a me dedicar a coisas muito pequenas, muito simples, porque eu também sou uma criatura ainda muito pequena mesmo, né? Tem muito para crescer. Então eu fazia coisas que estavam ao meu alcance de fazer, mas fazia com vontade, com felicidade. E, gente, aqueles problemas que eu achava enormes, eles foram se dissolvendo, um a um. Foi desaparecendo, sabe? Alguns não é que teve uma solução, mas não me incomodavam mais. Outros realmente resolveu e não fiz nada, apenas saí do meu próprio umbigo, do meu próprio mundinho, olhei para o lado e botei numa postura de ser útil. Tudo muda. Tua vida é invadida por amor e quando você olha a vida com olhos de amor, é como um espelho, né? Volta para você. É lindo, é lindo. Recomendo. Bom, voltando para o livro. À medida que participamos da vida social, aprendendo com as experiências alheias, dilatando pontos de vista e partilhando sentimentos, temos o contexto propício para a nossa cura interior. Então, a cura interior vem quando a gente participa da vida social, ou seja, não é se isolando, é participando, estando atento
para quem está ao teu redor, né? Aprendendo com as experiências das pessoas ao teu redor. Dilatando os pontos de vista, ou seja, aprendendo a pensar de maneira mais ampla, né? Não seja tão cheio de certezas, de verdades absolutas, não só eu estou certo, ninguém mais sabe. Pare com isso. Permita-se olhar a vida pelos olhos de outras pessoas, procure entendê-las, procure olhar por aquele ponto de vista. Pode até não ser aquele onde você se sente em casa, né? Aquele que tem total ressonância e conexão com o teu coração, mas permita-se entender por que aquela criatura tem aquele olhar. Isso vai expandindo a tua consciência, vai dilatando a tua percepção e vai, meu amigo, nos curando das nossas mazelas, dos nossos desequilíbrios. É processo de cura interior. Muitas famílias possuem membros que requisitam permanente atenção e cuidado, bem como muitos enfermos necessitam continuamente do amparo das medicações e instituições de saúde, que lhe socorra, retirando as pedras que impedem a autonomia, a liberdade e a autoconfiança, essenciais à vida pessoal e social. Então, tem muita gente que a gente pode ajudar. Né? Perante a ordem do mestre, os que o acompanhavam retiram a pedra, que servia de obstáculo ao acesso à caverna. Após desbloqueá-la, seria natural esperarmos que Jesus corresse ao encontro de Lázaro, enterrado na solidão da caverna escura já há 4 dias. Mas, no entanto, Jesus, sempre surpreendente e pedagógico, dá a voz de comando, imperativa, que chama Lázaro à vida. Jesus diz: Lázaro, vem para fora. O Cristo representa as leis divinas, ordenadoras e sábias, que determinam o reequilíbrio necessário nas circunstâncias de agravo à vida. Lázaro estava paralisado, enfaixado e colocado no sepulcro. Mas Jesus não faz por ele o que ele necessita fazer: dar os passos na direção da luz, buscar a consciência e a solução de seus conflitos. Jesus ignora as limitações do enfaixamento, a escuridão de 4 dias que cega as vistas, a desnutrição e desidratação que enfraquecem os membros. E Jesus esquece tudo isso, minha gente, porque Jesus sabe da necessidade do movimento pessoal. Jesus acredita na força divina do homem Lázaro e o chama à vida. E Lázaro atende ao chamado e sai. Imagine, 4 dias deitado numa pedra, no escuro, sem água, sem comida, sem nada, tudo enfaixado, né? Em catalepsia profunda, mas com aquela ordem, né? Foi imperativo: Lázaro, vem para fora. Falado com todo o desejo do coração de Jesus de vê-lo sair, com todo aquele magnetismo, foi uma onda de energia que tirou ele da catalepsia. E Jesus, né? Claro que ele estava compadecido de toda aquela situação, mas ele sabia e confiava na capacidade de Lázaro sair. Ele não foi lá cortar as faixas e ajudá-lo. Ele tinha que fazer isso por ele mesmo, Lázaro. Jesus sabia que ele podia, e assim é conosco, minha gente. A gente fica paralisado em sofrimento, em dor toda hora na nossa vida, não é? E às vezes a gente pensa: Jesus, me salva, me ajuda. Ele quer ajudar, ele vai atender o teu pedido, né? O nosso pedido de ajuda. Vai atender o nosso pedido de ajuda. Mas ele conta conosco. Ele vai nos orientar sobre o que a gente tem que fazer para sair daquela situação. Esse é o socorro dele. Vem uma pessoa que nos dá uma palavra de orientação, um livro, uma palestra,
A gente observa alguém passando por algo parecido e vamos entendendo e está em nossas mãos agirmos, a gente tem capacidade. Jesus nos auxilia, né? Mas o movimento é nosso. Inúmeros enfermos do corpo e da alma comparecem às instituições de saúde e aos templos religiosos, às farmácias, em busca de amparo e socorro, e o recebem. Mas poucos são aqueles que, após o socorro recebido, cogitam de refletir na gênese de sua enfermidade física ou moral. Ou seja, a gente, quando fica doente, procura logo uma farmácia, um médico, um posto de saúde, para aliviar aquela dor, para sarar o mais rápido possível. E quando sara, fica feliz e quer ir para a festa, lógico, quer ir trabalhar, quer estudar, quer namorar, quer fazer as coisas, quer comer, quer fazer sexo. Qual de nós que fica pensando, por que será que eu adoeci? Que aspecto será do meu espírito me causou uma queda no meu sistema imunológico, que eu fiquei mais suscetível e adoeci? Quem é que faz isso, né? Fica aqui o convite para a gente começar a ter essa análise. A grande maioria retorna aos mesmos hábitos que enfermaram o corpo, que mataram a alegria da alma ou que alienaram o ser, voltando a enfermar. Fica doente de novo, se não é com a mesma doença, uma outra. Muitos passam a ser exigidores compulsivos da vida, requisitando sempre mais atenção, mais dedicação dos outros, mais medicações, sem despertar a consciência para a necessidade de serem médicos de si mesmos, de darem os próprios passos. Muitos têm as situações agravadas, pois a misericórdia divina é infinita, mas regulada pela sabedoria do Criador, que permite às criaturas o amadurecimento necessário pela dor, quando o amor, oculto ou manifesto em todas as formas de socorro, não encontre receptividade na intimidade do ser. Então, quem nunca ouviu aquela máxima, né? A gente evolui pela dor ou pelo amor, né? E é uma grande verdade da vida. Felizes aqueles que conseguem evoluir e crescer pelo amor. É o que Deus deseja para nós, que a gente cresça pelo amor, quando a gente se conecta pelo amor, quando a gente faz as decisões da nossa vida baseadas no amor. A gente evolui através do amor e é uma evolução muito mais suave, muito mais tranquila, com menos percalços, menos tropeços, menos quedas. Mas às vezes a criatura não desperta do sono gostoso da carne, como diz Haroldo Dutra, né? A gente está aqui vivendo no mundo da matéria, se deixa envolver pelas questões da matéria, então estudo, trabalho, dinheiro, poder, sensualidade, prazeres, conquistas, aplauso, né? E a pessoa acha que tudo isso é o sentido da vida e vai ficando insensível às coisas do espírito e esquece que veio aqui para evoluir espiritualmente. Esquece de dar portas, né, de abrir as portas do seu coração ao amor. E aí, para essa criatura que não vai ficar abandonada, vem a dor que corrige, né? Porque quando vem uma dor, opa, imediatamente ela para o que estava fazendo, né? Se ela tem uma crença em Deus, se nasceu num berço católico, evangélico, enfim, seja qualquer religião, e mesmo aqueles que nunca pensaram em Deus, de repente, quando surge uma doença, uma dor muito grande nele próprio ou em alguém muito amado, aí olha para o alto, né? Meu Deus, será que você existe? Se existe, me ajuda. Então é esse movimento que Deus busca e por isso, eu tenho certeza, chorando de compaixão, nos manda a dor. Sabe que é necessária, infelizmente, né? Mas eu não sei vocês, eu quero evoluir pelo amor, não é? Mas para evoluir pelo amor,
a gente tem que sintonizar com o amor, tem que expandir a nossa capacidade de amar. E nem sempre isso é tão fácil quanto parece, né? Amor de verdade é uma emoção tão elevada que é difícil a gente sentir esse amor na sua total expressão de pureza. A gente ama, mas a gente ama de acordo com a nossa capacidade, né, de desenvolver, de tocar, de conectar com esse sentimento. Então, o nosso amor acaba, assim, contaminado pelas nossas imperfeições, né? Algumas pessoas contaminam o amor com ciúme, por exemplo, com posse, confundem atração com amor, contaminam o amor com exigências, e tudo isso é uma forma inferior de amor, né? Mas é o que a gente dá conta, a gente tem que, de qualquer maneira, procurar ir desenvolvendo a nossa capacidade de amar, lembrando que a gente, quando ama de verdade, coloca os interesses da outra pessoa, da pessoa amada, à frente dos nossos próprios interesses. Então, amor envolve muitas vezes renúncia, sacrifício pessoal, né? Uma vez eu vi a Madre Teresa de Calcutá, ela faz uma declaração para a imprensa até bastante contundente. Ela diz: porque amor dói. Se não doer, não é amor. Eu tenho certeza que ela se refere a esse aspecto de que dor é renúncia, né? Muitas vezes. Mas é claro que a dor, o amor também é maravilhoso e traz muitos sentimentos únicos de bem-estar, né? Mas, voltando ao assunto, eu quero evoluir pelo amor. Aí eu percebo, minha gente, que está nas pequenas coisas, nas pequenas decisões, né? E quando a gente está frente a uma situação onde a gente tem que decidir como vai agir, tem que tomar uma decisão. Se você vasculhar bem o coração, eu acho que a gente acaba percebendo que existem dois caminhos, o caminho do medo e o caminho do amor. Há quem diga, né, que o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é o medo. Eu, quando eu vi isso a primeira vez, fiquei pensando, não pode ser. Mas aí eu fui lendo, fui pesquisando, e de fato, né, amor e ódio, dizem, é o mesmo sentimento, em escalas diferentes. Então, amor é como se fosse vamos fazer uma analogia com uma régua. Aqui, no final da régua, é o amor. Aqui no comecinho é o ódio, ou seja, a ausência do amor, né? Mas é o mesmo sentimento, tanto é que quando você ama alguém, essa pessoa, ou você acha que ama, e essa pessoa te decepciona e você passa a odiá-la, o ódio tem o mesmo sentimento, né, de interesse por aquela pessoa não sai do teu pensamento, assim como no amor, né? Agora, quando eu li essa proposição de que o oposto de amor é o medo, claro, é o amor em relação a Deus, né? Que quando você ama a Deus e você está imerso no amor dele por nós, é uma sensação de muita fé e de muita coragem, né? Você não tem espaço para o medo no nosso coração, a gente não abre espaço para o medo, a gente confia em Deus. Então, está assim, imerso no amor. E quando a gente reage pelo medo, toma decisões por medo, a gente está enfraquecendo a nossa fé, a gente está se fechando para o amor de Deus. Então fica aí o convite para a gente continuar refletindo nessa questão que é muito profunda, às vezes é muito assim, fora, né, da maneira que a gente está acostumado a pensar, mas é verdade, né? Eu vi, para ilustrar essa ideia de amor e medo, eu vi no YouTube, não, no Facebook, estava muita gente compartilhando uns tempos atrás, um discurso daquele ator, o Jim Carrey, aquele que fez o Máscara, aquele ator de comédia, né? Ele está fazendo discurso na formatura de alguma universidade dos Estados Unidos.
E ele conta, né, que o pai dele queria ser comediante. Mas, no entanto, como era pai de família, com criança pequena, por medo, por achar que aquele chamado do coração dele para a comédia não ia dar em nada, não ia dar conta de prover pela família, pelo medo, ele decide se tornar contador, de comediante para contador. Dá para imaginar o tanto de sacrifício pessoal que teve, né? Ele quis agir na concepção dele pelo amor à família, mas na verdade o que o moveu foi o medo de não conseguir prover. E o resultado disso, o pai dele entrou em depressão e acabou perdendo o emprego de contador e passaram muita necessidade, porque daí o pai já estava tão destruído, né? Toda aquela a vivacidade, a força criativa, criadora, né? Que quando a gente está amando o que a gente faz, tinha se perdido dentro dele. Então o Jim Carrey, naquele discurso, fala para os recém-formados ali: sigam o amor, façam tudo com amor, não por medo. Então, mas eu sei que é uma questão bastante profunda e fica aí para a gente refletir. Eu também continuo refletindo nesse assunto, mas eu vou voltar aqui para o livro. André Luiz nos conta um caso de 10ª vez do indivíduo que foi socorrido pelo alto por 10 vezes consecutivas no alívio das consequências orgânicas de seus desvarios emocionais. Mesmo amparado consecutivamente 10 vezes, ele não desejou a mudança e não se apercebeu de que o convite da vida era ao reequilíbrio perante a lei divina, mesmo sendo advertido espiritualmente inúmeras vezes. Após as 10 tentativas frustradas, os espíritos deixam-no ao sabor da própria intemperança e descontrole, permitindo que sofra as consequências naturais de sua invigilância. Ele não havia se decidido por dar os passos fundamentais para fora de sua caverna pessoal, perante o chamado do amor, e agora encontraria os dissabores das dores naturais consequentes de sua escolha, embora desnecessárias do ponto de vista evolutivo. Dar os passos em direção à cura, ainda que envolvido pelas limitações naturais dos contextos criados por nosso livre-arbítrio, é condição fundamental. Então, como Lázaro saiu todo enfaixado, mas saiu, a gente também está enfaixado pelas nossas imperfeições, pelos contextos aonde estamos inseridos, né? Sabemos disso, mas ainda assim é possível o movimento e é esse movimento que Deus aguarda. É claro que Ele socorre a gente também quando a gente está muito longe desse conhecimento, dessa noção de que a gente tem que dar o nosso próprio passo, né? Deus nos socorre várias vezes. Nos dá aquele alívio, mas a gente não muda, não reflete. Então vê que aquela ajuda que ele está dando, e nesse caso aqui deu 10 vezes, não está sendo útil para a criatura, então ele para. Ele percebe, não é essa a maneira de socorrer esse meu filho. Então ele deixa que o filho prove das consequências, né, que ele estava protegendo. Mas então ele deixa que o filho prove das consequências das suas escolhas para que finalmente tenha vontade de começar a agir diferente. Eleve o pensamento, comece a se questionar, não é? A pessoa quando está muito incomodada, cheia de problemas, chega uma hora que ela começa a pensar, por quê? E é nessa hora que o nosso coração está suscetível a ser trabalhado por Deus, né? Então, a vida aguarda que cada um, após os benefícios do socorro, que retira as pedras que obstaculizam a vontade, dê os passos fundamentais em busca de liberdade, em busca de autonomia e consciência. Mesmo com as faixas psicológicas, morais ou físicas que limitem a liberdade de movimentação, é esperado pela lei divina
que o homem dê o seu testemunho. Após sair da caverna por seu esforço pessoal, sem auxílio, Lázaro se encontra novamente no meio social de que saíra, no contato com os seus afetos. Após reconhecer os esforços do jovem, Jesus determina que sejam retiradas as faixas e que o deixem ir. Novamente, a iniciativa social é requisitada. É como se Jesus desejasse demonstrar que, após os esforços pessoais por agir, independentemente das limitações momentâneas, cada qual seja socorrido pelo acréscimo de misericórdia a que faz jus pelo esforço de alcançar a cura. Então, Jesus não fez por Lázaro o que ele tinha que fazer por ele próprio, que era sair da caverna, ter essa vontade de retomar a vida. Isso ele não fez, ninguém fez por Lázaro. Mas Jesus pediu que as pessoas próximas retirassem a pedra, ou seja, facilitassem. E depois que ele dá o primeiro passo e sai todo amarrado, ainda com muita dificuldade, mas depois que ele fez o que lhe cabia, que era o movimento de querer, aí sim Jesus pede de novo que as pessoas que estão próximas vão e desamarrem-no, ou seja, continuem contribuindo para que ele tenha facilidade, né? Mas ninguém foi lá e carregou ele no braço. Esse é que é o ponto, né? Lázaro dá os passos em direção à liberdade e Jesus solicita ao meio social que o deixe livre. Jesus diz assim: soltai-o e deixai-o ir. A misericórdia divina atende ao homem pelo próprio homem. Não há necessidade de fatos sobrenaturais quando a interação humana, com todas as suas possibilidades de auxílio recíproco, é algo absolutamente divino e surpreendente. Aqui também é algo que, quando eu me tornei espírita, eu finalmente entendi, né? Essa coisa de que Deus age através de seus filhos, através de nós, suas criaturas, né? Quando tem alguém desesperado, numa dor profunda e clamando por Jesus, Jesus me ajuda. A gente não ouve dizer, né, que Jesus materializou ali para enxugar aquelas lágrimas, mas Jesus atende. E como que ele atende? Ele manda alguém e enxugar aquelas lágrimas. Aparece alguém com uma palavra, com uma solução, com um oferecimento, com um emprego, com uma oportunidade. Não é? Deus se faz presente na nossa vida através das pessoas que nos fazem bem, né? E Deus, minha gente, se faz presente na nossa vida também através das pessoas que vêm nos tirar da zona de conforto, que nos incomodam, que vêm nos mostrar algo que precisamos trabalhar em nós, né? Somos instrumentos da providência divina toda hora, às vezes conscientemente, mas as mais das vezes totalmente sem saber. Mas a gente está atuando, né, na vida uns dos outros. E é assim. E como diz aqui o Andrei, né, não precisa de fenômeno, de aparição. Né? De vez em quando acontece, mas é por outros objetivos. Né? Esse auxílio que um irmão dá para o outro é absolutamente divino. E uma interessante constatação dessa passagem é que a amorosidade do Criador está 100% disponível ao homem todo o tempo. No entanto, perante a fonte da eterna bondade, que é Deus, cada um colhe os benefícios conforme o tamanho do recipiente interno que ofereça e que dela possa preencher. Então, é como se Deus fosse uma chuva de amor abundante que cai o tempo todo sobre todas as criaturas, do mais perverso ao mais bondoso. No universo todo, minha gente. Está ali.
para quem quiser acessar. Só que algumas pessoas têm um copinho deste tamanho, outros têm uma piscina, né? Então cabe a gente trabalhar no tamanho do nosso recipiente, o quanto que a gente consegue absorver do amor de Deus. Deus está na vida do homem, mas este só o percebe na medida e intensidade em que estiver nele. Cada qual percebe a realidade e o socorro do alto de acordo com suas crenças, capacidade de atenção aos fatos da vida e sensibilidade para perceber o amparo cotidiano. Tem gente, né, que não percebe que sair da cama, ter mais um dia para viver, para crescer, ter o pão na mesa, ter a saúde do corpo, os movimentos, é tremenda a graça divina. Tem gente que só vê o negativo, foca aonde não foca nas coisas que ainda não possui, né? Eu muitas vezes, quando me distraio, cometo esse erro. É muito comum a gente entrar numa vibração assim de reclamação pelas coisas que a gente queria ter e não tem. E é uma tremenda ingratidão, né? É um momento de desconexão com essa chuva amorosa que é Deus, né? Na hora que a gente está focando naquilo que a gente não tem, a gente está com um copinho minúsculo, uma colher para colher do amor, porque a gente está numa postura de não ver, de não conectar com tudo que Ele nos dá, de não apreciar, né? Lázaro não mais dorme o sono espiritual da inconsciência, da anulação pessoal e da incapacidade, mas está agora acordado, desejoso de agir e de valorizar o investimento do alto em sua vida. Liberdade, autonomia, amparo social e cooperação são importantes ferramentas ou recursos de cura interior e saúde espiritual. Todo homem é Lázaro. Todo ser humano é divina criação. Doenças, enfermidades, conflitos psicológicos são apenas o pano de fundo de uma história longa de desenvolvimento espiritual, no qual o homem descobre a fonte em sua intimidade, mergulhado na amorosidade infinita que o nutre e o mantém em curso, a partir da intervenção divina direta ou através do próximo, com o qual partilha a mesma caminhada da autodescoberta, autodomínio e autossuperação. Perante as dores temporárias da vida, a misericórdia se ocupa de retirar as pedras. Compete ao homem ouvir o divino chamado, saindo da posição de vítima. Às vezes a gente se coloca em posição de vítima do outro ou da própria história, para poder dar os passos em direção à liberdade, ainda que limitado pelas faixas que o constrangem ou pela desnutrição afetiva que o enfraquece. A vida aguarda de cada um o esforço pessoal. Quando Jesus se encontrava diante da multidão de mais de 5.000 famintos no monte, que lhe ouviam a pregação, poderia ter feito chover o maná dos céus, materializado alimentos ou mesmo ignorado a necessidade humana básica. Mas ele alimentava o corpo e a alma da humanidade. No momento da fome espiritual, Jesus dá-nos importante lição, requisitando igualmente a ação social, questionando aos discípulos o que eles tinham a oferecer. E eles, na sua simplicidade, responderam: somente 5 pães e 2 peixes, Senhor. E aquela quantidade diminuta de pães e peixes alimentou a todos, sobrando ainda 12 cestos de vime cheios, representativos da abundância da misericórdia e amorosidade divinas. Eu já comentei que a gente dá a nossa contribuição
claro, comparada à abundância de Deus, do Mestre Jesus, é ridícula, mas é necessária a nossa contribuição e Ele amplia, Ele multiplica, né? Ele aumenta o volume, mas a gente tem que dar a nossa parte, né? É o amparo social que é importante, né? É a pessoa que vai lá e corta as faixas do Lázaro depois que ele fez o movimento de sair da caverna. É a pessoa que vai lá e move a pedra, né? Porque se a pedra estivesse ali, o Lázaro não ia conseguir sair. Então, é saber discernir, né? O que a gente pode ajudar e fazer isso de todo o coração e o que não depende de nós e saber esperar que a criatura faça o seu movimento abençoado, né? E daí voltar a ajudá-la e é uma dinâmica e por isso a gente tem que estar consciente, né? E é isso que me motiva a estar aqui lendo para vocês, porque quando eu li esse livro, essas reflexões me ampliaram por demais a minha maneira assim de ver a vida, né? E me deu uma vontade muito grande de ler de novo, né? Para realmente internalizar essas ideias, mas por que não ler com vocês? Tornar acessível para mais gente, né? E é claro, eu conto com a espiritualidade para encaminhar para esse canal as pessoas que vão sentir necessidade de ouvir essas palavras, esses conhecimentos que o Andrei e o Dias da Cruz tão lindamente nos trouxeram, né? E que a espiritualidade encaminhe para cá os corações que vão tirar proveito, né? Mas é por isso que eu estou aqui. É a vontade de, sabe, se a pessoa que tira as faixas de alguém, se a pessoa que tira a pedra de alguém para que ela consiga dar o passo e sair da caverna, eu sei que Deus, se for possível, necessário para alguém, ele vai ampliar esse meu esforço aqui, que é bem pequeno, né? Mas a gente tem que oferecer. E perante a intervenção divina, os pequeninos talentos e esforços pessoais se convertem em fonte que alimenta a multidão de nossas carências afetivas e materiais, ofertando os recursos de que necessitamos para a libertação pessoal. Todo ser humano passa por sofrimentos, provas e desafios de variada natureza. No entanto, todo homem é grandioso em sua particularidade, expressão singular da amorosidade do Criador. Todo homem é também Lázaro e discípulo, requisitado a sair do egoísmo de suas necessidades pessoais para a interação social, recebendo e doando, dando passos, ainda que limitados, a caminho da liberdade, da autonomia e do amor. A cura se dá exatamente nesse percurso de sair das sombras e vir para a luz, que é a essência de Deus em nós. Bom, gente, era isso por hoje. Obrigada e até o próximo capítulo.